Mesa para dois. Momento Cooperforte. Um oferecimento Cooperforte, a sua cooperativa de hoje e do futuro. Para isso, Marcos Rico, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Bárbara. É um imenso prazer estar aqui novamente com você. Hoje a gente vai começar a falar, então, um pouco sobre... Já chegamos agora no período de férias, concretamente, agora é real né? oficial. Já oficial. A gente, nas outras sessões, havia falado sobre os principais vilões e falado um pouco sobre também como fazer o planejamento. Agora vamos, então, colocar isso em prática, né? Algumas estratégias, algumas ferramentas que a gente pode utilizar aqui no dia a dia para estar fazendo esse período ser um período de felicidades, um período que não vem aí a deixar os meses seguintes com um peso em cima de valores que você vai ter que estar ali parcelando e pagando com o tempo, né? Administrando, exatamente. E eu gostei que você falou, é dia a dia mesmo, né? Não é depois a gente vê quanto é dia a dia. É cada vez assim, o que eu tô gastando naquele dia. É isso, Bárbara. A primeira dica é essa. Você tem que olhar aquilo que você está gastando numa temporalidade diária ou semanal que dê para você uma figura que você consiga ver se você está dentro daquilo do esperado ou não. Então, imagine que você ali programou que nesse período de férias vai realizar um gasto de R$ 2.000 em 2 semanas. Se na primeira semana você perceber que já gastou R$ 1.500, opa, temos aí um sinal de alerta. Significa que para a semana seguinte a gente vai ter que fazer alguns cortes para que mantenha isso dentro daquilo que a gente fez de orçamento, né? Então a gente ficar o tempo todo vendo quanto que eu orcei, quanto que eu realizei, quanto que eu orcei, quanto que eu realizei. E no meio do caminho você vai fazendo ali as mudanças que forem necessárias para você respeitar aquele orçamento que foi feito. Eu gostei disso, né? Você tem essa questão de controle diário, de ver realmente, assim, um dia a dia mesmo. Assim, quando você orienta essas famílias, você orienta para fazer um controle num caderno ou num aplicativo do que está gastando naquele dia, porque se a gente, eu digo por mim mesmo, assim, se for gastando, aí não vou vendo, não vou sentindo, mas se eu for talvez anotando cada um daqueles gastos o tempo inteiro, talvez essa ficha caia mais cedo e não leve um susto depois. Perfeito, Bárbara. Normalmente existem 3 formas que as pessoas utilizam para isso. Vamos lá. Ou tem o mais simples, que é numa folha de papel mesmo, você anotar na folha de papel. Tem pessoas que gostam de fazer um negócio analógico, né? E não tem problema. Pode anotar na folha de papel mesmo, ó, gastei hoje tanto com isso, tanto com aquilo. Se eu tinha R$ 100 por dia, você ficou dentro dos R$ 100, você ultrapassou esses R$ 100, aí você consegue dia a dia ver aquilo dali, né? Subindo ou descendo, posso fazer um pouco mais, posso fazer um pouco menos. Tem pessoas que gostam muito de planilhas, né? Então já vai para o computador ali, faz uma planilha, e tem outras pessoas que já são mais conectadas a essas ferramentas tecnológicas que utilizam algum programa no celular, né? Tem programas de celular que, inclusive, já fazem direto a chamada com o seu banco, né? Eles se conectam com o seu banco e conseguem ver aquele gasto ali em tempo real do que está acontecendo. Olha, tem já tem esse link, você saber quanto tá gastando para cada um dos esses aplicativos, a gente tem que ir colocando lá e anotando nele, ou ele vai fazendo essa conexão com o banco já de forma automática? Tem das 2 formas. Alguns deles você tem que fazer manualmente esse acompanhamento de colocando o que foi gasto, e tem outros que conseguem de forma automática já puxar ali dentro do seu banco o que foi Que foi gasto gasto. e fazer para você até um preparativo. Ó, você gastou tanto com alimentação, tanto com educação, tanto com passeios, né? Ele consegue colocar ali categorias para você ir colocando esses gastos, né? E que mais de dica que a gente tem, assim, de forma de pagamento? Olha, principalmente nesse período, é tentar ao máximo você utilizar a função de débito ao invés da função de crédito. Como o crédito é um dinheiro que você não está vendo saindo do seu bolso naquele momento, a gente costuma falar que existe aí alguns problemas de finanças comportamentais. Então a gente se permite mais, a gente gasta mais, e o seu eu do futuro vai reclamar muito com o eu do passado, né? Que aí você só vai ver isso no mês seguinte ou ali há vários meses para frente.
Inclusive, um estudo do Banco Central mostrou que em maio desse ano, os juros do rotativo do cartão de crédito chegou a 450% ao ano. O que significa isso? Se você Credo. tiver uma dívida de R$ 100, em um ano essa dívida vira uma dívida de R$ 550. Né? Se você tiver uma dívida de 1.000, a gente está falando que essa dívida vai ser de R$ 5.500 após um ano. Então, assim, é um valor muito alto, né? E que a falta de preparo faz com que isso pode virar uma bola de neve, né? Isso pode chegar a virar impagável no futuro. Né? Então, para quem está nessa situação do rotativo, uma sugestão que eu fortemente faço agora é de você trocar essa dívida por uma dívida mais barata. Né? Então, na Cooperforte, a gente tem linhas de empréstimo que chegam aí a um valor mensal de 2,05% ao mês, que é muito mais Uma baixo do que diferença. esse rotativo. Você poderia estar aproveitando, então, esse momento para fazer a mudança desse tipo de dívida que você tem, de forma que suavize isso no seu bolso e você consiga pagar essa dívida com o tempo. E essa época, né? A gente acaba também, essa época de férias, você falou desde a primeira vez que você veio aqui falar sobre planejamento de férias, que é essa questão também da gente não se controlar, e aí pode ter um imprevisto, não ter um fundo, já gasta mais. E se acontecer qualquer tipo de imprevisto, aí o orçamento fica cada vez mais apertado, né? Assim, então, ter fundos para imprevistos também eu acho que pode ser uma boa, um bom caminho. Você tocou num ponto essencial. Você precisa ter reservas. Né? Tem a reserva mais básica, que é chamada reserva de emergência, que toda pessoa deveria ter esse tipo de reserva, porque acontecem coisas na vida que são inesperadas, que algumas delas exigem dinheiro, né? Você pode, por exemplo, ter um agravamento de uma situação de saúde, ou então, dependendo do tipo de empresa que você trabalha, você pode não receber o seu salário no dia e ficar um Aham. tempo sem o seu salário, né? Ou você pode passar por uma situação que você é demitido ou que você perde o emprego. Então, tudo isso exige que você tenha esse acompanhamento de um valor para esses momentos que você passa. E quando a gente fala num período de férias, também. Por que não ter um fundo férias ali que te ajude a passar por alguma despesa inesperada que venha acontecer no período das férias? E qual a sugestão de valor, de porcentagem, tanto para esse fundo de emergência? Qual a porcentagem mais ou menos você sugere, Marcos? Olha, um fundo de emergência, ele tem algumas pessoas que estudaram bastante na parte de finanças e colocam que, idealmente, você deveria ter 9 salários que você ganha nesse fundo de emergência. Ele não precisa ser feito de uma vez, Claro. né? Mas o que se coloca Que como boa prática interessante. é que você tente guardar 10% daquilo que você ganha, até que você tenha ali guardado 9 Legal. salários seus. Né, que é um período que você consegue com tranquilidade, buscar Administrar qualquer um desses imprevistos. exatamente. Olha, que interessante guardar. Então, gente, 10% do salário, ter esses 10%, até ter esses 9 salários nessa reserva de emergência. E eu acho que a adaptação também, é o que você falou no comecinho. Se você estou fazendo esse acompanhamento, e eu estava comentando com o Marcos antes de entrar ao vivo, gente, não é meme isso não, isso é verdade, né? Que tem um meme que o pessoal sai na rua e gasta R$ 200. Eu saí com meu filho para tomar um picolé, aí vi um queijo, aí vi não sei o quê, aí a conta deu R$ 97. Eu falei, com o quê? Porque eu só vim tomar um picolé com esse menino aqui, eu achava que o picolé ia custar R$ 7, saí com uma conta de R$ 90. Fazer esse acompanhamento diário vai fazer isso, né? Que permita uma flexibilidade e adaptar. Porque se eu gastei mais hoje, segura a onda amanhã eu vou levar um lanchinho de casa. Eu acho que essa palavra de adaptação, de flexibilidade, com esse acompanhamento diário, faz uma diferença grande, né? Nesses insights que vocês sempre trazem. Olha, Bárbara, esse é o grande segredo das férias. Então, se você viu que teve um evento ali que causou um dispêndio não esperado, você volta, olha para o seu orçamento e diz: opa, então temos que ajustar alguma coisa aqui. Então, aquele parque de diversões que a gente ia amanhã, a gente vai ter que trocar por uma atividade, por exemplo, uma atividade num parque que não precisa do ingresso para entrar, alguma outra atividade em casa, ao invés de sair de casa. Né? Então, essa adaptabilidade faz toda a diferença e isso que vai trazer para você uma tranquilidade financeira e que
vai transformar as férias num momento que seja proveitoso, né, que o importante é a gente colocar para as crianças que a gente tem que passar esse período juntos, né, e não a atividade em si, né, é essa proximidade que a gente tem com a família que vai trazer os momentos legais, né. E é impressionante, o Marcos também tem filho pequeno, como a gente às vezes só acho que as coisas mais pra gente, que a gente fica pensando em umas coisas megalomaníacas, umas viagens doidas, umas coisas assim, e as crianças às vezes com pouco, com uma coisa, mas tá com a gente presente, fazendo uma coisa ali perto, no parquinho perto de casa, como pra elas é um momento especial, e a gente às vezes fica projetando gastos mirabolantes, com viagens mirabolantes, com passeios mirabolantes, e não necessariamente significa um bem-estar para nossos filhos, você tem filho pequeno, também deve ver isso, né, Marcos? É, é bem esse o caminho. O importante é a sua presença ali junto com a sua criança, junto com a sua família. É você estar aproveitando aquele momento junto com ela. E às vezes a gente coloca isso na cabeça, não, mas amanhã é o dia que a gente vai fazer, por exemplo, que a gente vai no parque aquático. E aí você viu, poxa, ontem a gente tomou sorvete e esse sorvete de R$ 7 virou 90 e o ingresso do parque aquático, olha só, era exatamente os R$ 90 que a gente gastou ontem. Então, esse tipo de adaptação é o que vai trazer para você a tranquilidade financeira e que, no final das contas, o importante é você estar perto ali da sua família para criar esses momentos que são memoráveis, né? E é um exercício, né, Marcos? Acho que eu mais aprendo com vocês também que é isso. E é por isso que a gente está aqui, né, nessa terceira edição de planejamento de férias, porque não adianta só falar uma vez, não adianta a gente ouvir, assim, é um exercício. Acho que é por isso que assim, anotar todo dia faz uma diferença grande. Assim, eu vou virar adepto desse negócio de anotar todo dia para ver esse controle maior, assim, e ter um domínio que no final é liberdade, né? É isso. É organização e planejamento. O básico de finanças pessoais, finanças familiares é isso. Você se organizar e se planejar para as coisas que vão acontecer. Inclusive, na semana que vem, a gente vai estar colocando aqui algumas medidas que podem ser tomadas quando a gente vai nesses ambientes de atrações e outras coisas que, cooperação entre pais que podem ser feitas para exatamente a gente estar trabalhando aí numa contenção de gastos nesse mês de julho. Olha, quero muito saber, que eu descobri que minha irmã vai tirar férias junto comigo, vou me juntar com ela para ver esse episódio aqui coladinho. Muito obrigada, Marcos. Valeu.